Boa noite, boa noite para quem eu já conheço, que está sempre aqui na terça comigo, e boa noite para os novos. Eu vi que chegaram as pessoas novas no perfil, então boa noite, bem-vindos. Estaremos em breve já conversando aqui com a nossa querida convidada. E na hora que a gente começar a conversa com a monja, eu vou desativar, tá? Os comentários, porque senão fica passando e aí termina atrapalhando um pouquinho para quem quer assistir. Boa noite, gente. Estamos aqui na expectativa de aguardando a monja. O som tá chegando bem para vocês? Avisa aí pra gente, certo? Dá um ok aí, tá bom? Oi, Jun. Aguardando aqui logo quando a monja... Oi, Thales. Adentrar. Clica aqui, meu Deus. Vamos só esperar. Ainda mais nesse momento agora que a gente precisa de boas reflexões. Ribeiro, aleluia, Ribeiro, meu Deus. É sempre uma alegria. Thales, querido. Oi, Luciane. Que bom você por aqui. Oi, Érica, boa noite. Oi, Amilca. Oi, Sil. Bem-vindos, gente. Vamos aguardar a gente conversar, né, sobre esse momento, falar sobre paz, sobre estar vivendo esse período monástico praticamente para nós, né? Oi, Ribeiro. Cinélia, tudo bom, boa querida? Boa noite, Cinélia. Eu não estou vendo. Oi, Marise. Eu não estou vendo a monja. A monja ainda está a caminho, né? Mas vamos aguardar pacientemente, porque... Ela já chegou. A monja chegou. Chegou já. Então. Vamos só aguardá-la. Alô. Olá! Tudo bem? Demora um pouco, a gente envia a solicitação, né? É verdade, é verdade. Como é que vocês estão? Todos coloridos, que bonito. Estamos bem, tudo tranquilo. Dentro do possível, estamos bem, né? Que bom. Nos cuidando, nos resguardando, que é o importante nesse momento. É verdade, ficando em casa, né? Isso. Verdade. Eu completo amanhã 60 dias sem sair de casa. Eu também. Nós três. Nem na calçada, né? Eu também, eu nem abro a porta de casa, eu estou dentro de casa certinha, guardadinha. É isso aí. Que bom. Como estão as coisas em São Paulo? Bom, como você sabe, eu estou dentro de casa, então eu não tenho saído, não tenho visto a rua, a gente vê pela televisão. Aqui em frente tem o estádio do Pacaembu, aqui perto, né? Fizeram no estádio um hospital de campanha, então a gente ouve muitos helicópteros passando. A entrada não é por perto da minha casa, é por um outro lado, mas no começo as ambulâncias vinham silenciosas, porque não havia quase trânsito, e acho que atualmente as pessoas estão querendo mais sair para a rua, voltar, então o trânsito voltou em São Paulo, e com isso algumas ambulâncias vêm tocando a sirene. Fora disto, a cidade, pelo que eu vejo na televisão, está vazia. Eu tenho um jovem que mora aqui perto, que me ajuda quando eu preciso de alguma coisa no supermercado, e ele fica em filas e diz que entram poucas pessoas de cada vez, mas estamos indo, né? Acho que hoje teve 1.000 mortes, não foi? A minha irmã, que é médica, me mandou agora uma mensagem: 1.000 mortes por dia no Brasil. E ela se lamenta muito que o presidente fica dizendo para as pessoas voltar a trabalhar. Ela diz assim, como que alguém pode voltar a trabalhar numa circunstância... Está muito alto isso, né? Está mais baixo. Aí. A água ficou muito baixa, eu estou ajustando aqui. Sei lá. Aí melhorou, né? Você sabe a cabeça sempre. Eu estou aprendendo a usar essa tecnologia toda. Então, a gente tem o cuidado, né? O cuidado de usar máscara, quando alguém vem trazer alguma coisa na porta, como esse menino, lavar banana. Eu nunca pensei em lavar banana, laranja, tomate, limão, né? E a gente acaba lavando tudo com água e sabão, ou põe água sanitária com água, né? Então, a vida ficou diferente
Eu fiquei muito ocupada, eu achei que eu ia ter tempo de escrever meus livros e de ler um pouco mais, e na verdade não. A tela é muito cansativa, né? A do celular é menos, mas a tela do computador, que é grande, e eu fico muitas horas por dia para fazer lives, atender pessoas, escrever textos, responder e-mails, eu sei que no fim do dia meus olhos estão muito cansados. Então não dá nem para ler, que seria a coisa que eu iria fazer, não dá para fazer. Então, escrevi um livro que ficou pronto, que mandei ontem para a editora, tenho mais 3 encomendados para esse ano. Então, agora é encontrar brechas, porque de repente limpar a casa é uma trabalheira, não é? Sim, Vocês sim. não têm percebido que é medonho? Não acaba nunca. Você limpa, tem que limpar de novo, e faz comida, e lava a panela, e tem que pensar o que vai comer, que é outra coisa, né? Ai, o que que eu vou comer, o que que eu vou fazer? E faz a comida e lava a cozinha. E eu tenho 3 cadelas que soltam pelo. Não são muito peludas, são uma mistura de labrador com outras raças. O pelo é curto, mas mesmo assim, fica tudo, estão latindo agora, fica tudo infestado de pelo. Se deixar um dia sem varrer, é pelo pela casa inteira. E elas dormem comigo na cama, então a cama também, né? Só que então é muito trabalho. Coisa que quando eu saía, fazia palestras fora, tinha uma senhora que vinha aqui me ajudar, não todos os dias, mas ela vinha, ela me ajudava a lavar roupa. De repente você pensa, ela é menorzinha do que eu, e o nosso varal é alto, e eu gosto de secar no sol, né? Então, eu fico pensando como é que ela conseguia pôr essa roupa no varal. Que coisa difícil. Eu fico na ponta dos pés, fico jogando a coisa lá para cima, e é difícil. Então, são coisas que eu fazia muito isso no mosteiro. O mosteiro não tinha nem máquina de lavar. Então, era tudo lavado à mão, inclusive colchas de cama e lençóis. E no verão, o Japão é muito úmido. E o lençol de cima de uma cama japonesa no verão é uma toalha de banho dupla. Mesmo de solteira, que eu nem pegasse uma toalha de banho, dobrasse em 2, costurasse, e aquilo é para você se cobrir, porque as pessoas se molham de suor na noite. E você imagine lavar aquilo num tanque pequenininho, com um balde do lado, que você põe sabão, vai torcendo, jogando no balde, depois tira, põe água. E eu sei que eu fazia aquilo que era uma beleza, mas isso fazem 40 anos, né? E hoje em dia, quando eu vou fazer essas atividades de casa, eu falei, nossa, como é que eu fazia tudo isso, né? E não me cansava. Mas é assim, tem uma discípula que mora comigo, então isso alivia. Ela cozinha melhor do que ela, tem medo que eu cozinhe, porque acha que eu cozinho mal, mas ela, então, ela acaba fazendo grande parte das refeições, ela que faz, mas aí eu limpo a cozinha, organizo, né? Nós temos que fazer juntas. E é isso, fora disso, estou dando live. Eu vou estar no Fantástico agora esse domingo. Sou uma das pessoas que está entrevistando pela fé. Fé, oração, uma palavra de esperança, né? E eu gosto muito de esperança, como diz o professor Cortella, de esperançar. O que nós fazemos para que seja melhor? Então, não é só de ficar rezando, meditando, embora isso ajude muito. A meditação nos tranquiliza, nos põe no eixo de equilíbrio, a respiração consciente, né? Que eu acho que é a chave de ouro da nossa vida. Porque se eu não posso controlar pensamentos nem emoções, eu posso controlar minha respiração. E através do controle da respiração e da postura, eu acabo tendo uma tranquilidade. Mais tranquilidade, mais imunidade. E se por acaso pegar o vírus, não vai ser tão violento como alguém que está com a imunidade baixa, né? Então, nesse sentido, eu oriento um pouco as pessoas. Senta, respira de vez em quando, endireita as costas, põe as orelhas em linha com o ombro, o nariz com o umbigo, e faz o que a gente chama de respiração completa. Inspira pelas narinas, a inspiração é passiva, percebe a caixa torácica se expandindo para frente, para trás, para os lados. Quer dizer, você tem consciência de todo esse oxigênio entrando. E aí depois você começa a soltar devagarzinho pela boca, abrindo a glote, e vai percebendo como vai murchando. E quando você faz isso umas 2, 3 vezes, não precisa fazer muito. E já entra num eixo de equilíbrio, já entra num estado de mais tranquilidade. As emoções, como vocês sabem, é tudo aqui em cima, né? Ai, tem que falar. Ai. Aí você baixa isso, né? E isso é uma coisa que dá para fazer, que é simples. Eu tenho um amigo que é um menino lá do Rio Grande do Sul,
Agora ele está morando, não sei se é na Suíça ou na Alemanha, mas enfim, acho que é na Suíça. E ele criou uma coisa que chama Clube do Nadismo. Vamos fazer nada. Ele sugere para que todo mundo fique 10 minutos por dia sem fazer absolutamente nada. Não é interessante? É difícil, você já experimentou? Ficar sem fazer nada. Não é para ficar pensando. Não é nem para meditar. É fazer nada. É um teste interessante, sabe? Você sentar e estou só sentado. Não estou procurando ver nada, não estou procurando ouvir, né? Estou apenas em pura presença. Isso é um treinamento, né? A meditação, você exige mais uma sala, um lugar quieto, nem muito claro, nem muito escuro, né? Geralmente a gente senta virado para uma parede, ou seja, para não ter estímulos, não ter provocações dos órgãos dos sentidos. E os olhos, eles sempre estão querendo ver alguma coisa, né? Então você procura pôr numa tela branca, né? Uma coisa clara, assim, que não tenha nada, para não ficar estimulado. Mas pode sentar em qualquer lugar, claro, numa montanha, em cima de uma pedra, olhando para um jardim, mas não é para ficar olhando para o jardim, é apenas para deixar os olhos pousados e poder conhecer a si mesmo. Porque a única maneira de nós termos um pouco de plenitude nesta vida é conhecer quem somos, o corpo e a mente, que é o mais íntimo nosso, e nós não procuramos conhecer. Nós sempre queremos conhecer o outro, né? Olhando para o outro. Vocês estão brigando? Casal brigando. Ai, que lindinhos. Porque tem casal brigando, vocês não sabem. Me telefonam, eu estou brigando muito. E é gente que nunca conviveu. Sabe? Namoraram quando eram novinhos e depois cada um foi para um lugar diferente e mantém o casamento, sabe-se lá por quê, né? E não se conhecem mais. E quando ficam juntos, vão pegando, sabe? Vendo só o defeito do outro e não vê os seus defeitos, né? Só vê do outro. Então começa a entrar muito atrito. E às vezes o pessoal fala que telefonam muito para a polícia. Eu falei, quem liga para a polícia é gente pobre. Classe média, classe alta, ninguém liga para a polícia, não, apanha e fica apanhando. Verdade. Não é verdade? Abuso sexual de criança não é só pobre que faz, o que é isso? Isso acontece em todas as classes sociais e muitas vezes há muitas mulheres que escondem. Elas não querem perder o marido, o companheiro, têm suas razões ou de afeto, ou de dinheiro, ou de situação social, e encobrem um criminoso, né, que abusa de criança. Então a gente sabe que não teve um caso há pouco tempo, uns anos atrás, que mataram uma criança jogada pela janela. Quer dizer, tem muita maldade também no mundo, né? Tem muita gente boa, bonita, tem muita solidariedade surgindo, né? Mas também tem os malvadinhos. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Porque o malvado, ele é vítima de uma cultura de violência. Ele é vítima de uma situação. Exatamente. Coloca ele noutra situação, dá treinamento. Alguns são psicopatas, não tem jeito, né? Mas muitos têm cura, né? Tem transformação. Pode levar muito tempo, mas tem. E é nessa linha que eu tenho feito é isso, falado com pessoas, dizendo para elas que não briguem em casa, que compreenda adolescente que detesta pai e mãe, né? Não fale comigo, dizer fale com o pai e com a mãe. Daqui a pouco não tem ninguém para dizer para você leva o casaquinho. Você vai ver como era bom quando alguém se preocupava comigo, né? Então, essa percepção, acho que a morte de muitas pessoas nos traz essa ideia da finitude, mas não porque eu vá morrer agora ou querer matar alguém, mas que a minha vida não é muito longa, por que eu não aprecio, né? Cada minutinho dela, cada instante. E vocês, me contam, o que vocês têm feito? Trabalhando bastante, fazendo lives também, palestras. Nós atendemos, né? Somos terapeutas, estamos Então, então, assim, fazendo palestras, dando aulas, porque é importante também essa troca. Tem muitas pessoas se sentindo solitárias, que estão em si. E é interessante isso, né, Monja? No mundo de tanta conexão, as pessoas estão desconectadas. Ficam sozinhas, né?
se sentem sozinhas, né? E às vezes ficam muito tristes também, né? E não sabem nem de onde vem a tristeza. Quando falam comigo, eu digo: o mundo está triste, gente. É natural que esteja. Com tanta doença, tanta morte, tanta falta de remédios adequados que possam realmente levar à cura, embora muitas pessoas tenham se curado também, a gente fica mais impressionada com o número de doentes e com o número de mortos, né? E que não tem ainda um remédio definitivo. Descobrem um e daí a pouco dizem que ele não serve, que tem efeitos colaterais. Então há um susto no mundo, e a tristeza não é só nossa de estar em casa. Nós somos seres sensíveis, não é isso? A gente capta o que está aqui no ar e acaba sentindo a tristeza. Mas o que eu digo é isso: ficar triste está certo, mas não vai ficar triste para sempre, né? Acontece uma coisa boa, a gente ri, acontece outra, chora, e não tem importância, não tem importância. Outro dia um aluno meu me telefonou, caiu em pranto, eu falei: que bonitinho, o homem tem acho que 50 anos, eu falei: que bonitinho, né? Está sozinho, sozinho em casa, lidando com seus monstros internos, né? Eu falei: mas é isso, a gente não é um ser perfeito, somos humanos, né? Temos alegrias, tristezas, bons momentos, mal. Imagina, eu falo, quando fica tudo igualzinho assim, é que morreu, né? O batimento cardíaco, a área cerebral, está tudo retinho, tranquilo. Não. Esse movimento é bom, é bom. E vocês atendem bastante gente, então, né? Estão sofrendo, não estão? Tem muito, muito, tem muito, né? Assim, as pessoas que já estão em terapia há mais tempo, eles conseguem manter um nível mais tranquilo. Mas para alguns o sofrimento é grande. Estar em casa, a ansiedade, a sensação de não poder organizar o outro dia, a ideia de que assim, eu não sei o que vai ser daqui a um mês, para algumas pessoas é muito difícil por conta da tentativa de controlar a vida. Pois é. Aí eu lembro da frase de Buda, que ele dizia assim, isso já no finzinho da vida dele, tinha 80 anos, né? Dizia assim: nada é seguro neste mundo. Não há nada que você possa segurar e diga: eu sei, vai ser assim. Não sabemos. Nunca soubemos. Desde que nascemos, não sabemos. E a gente cria a fantasia de alguma coisa fixa e permanente, e vem uma coisa como essa pandemia, você fala: nossa, tudo que eu planejei foi por água abaixo. Que bom, né? Vai ter novidade. Eu tive um professor no Japão, um monge japonês, e nós, no nosso mosteiro, ele vinha de tempos em tempos para um retiro. E no mosteiro tinha um copo de cristal que era dele, um copo alto assim de cristal para ele beber água. E tinha uma monja que estava servindo ele quando ele dormia no mosteiro, tinha uns aposentos separados, era tudo de muito luxo para ele, porque era o único homem no mosteiro, e ficava. E ela um dia foi lavar o copo e quebrou. E veio aos prantos na sala dizer para ele: eu quebrei o seu copo. Disse assim: ai, que bom, vou ter um copo novo. Não é uma maravilha? É um novo olhar, né? Que é necessário. Essa saída dele, né? Essa ansiedade tão grande que as pessoas estão e se perderam de um sentido da vida. Mesmo perceber a vida, né? Eu digo: vai ser tudo diferente? Claro que vai, cada dia é diferente, parece semelhante, mas não é. Né? Vamos ver o que vai ser. Vão ter novos empregos, muita venda vai continuar sendo virtual, muito atendimento vai continuar virtual. Pessoas que moram longe, que conheceram vocês, que não podem chegar até seu consultório, não é verdade? Então não vai um dia que chova muito, que tem uma dificuldade, o atendimento vai continuar virtualmente. As compras também. Compra virtualmente, aí vai ter o quê? Pessoas que vão selecionar o produto que foi comprado, vai desenvolver embalagens, então fábricas de embalagem, como já está acontecendo agora, está em plena atividade, porque tem que produzir muito mais coisas para poder embalar e levar para casa dos outros. Funcionário que não tem trabalho agora vai ter trabalho para selecionar as roupas, as comidas, os objetos que precisam. Então, pessoa que não tem carro nem bicicleta, o motocicleta vai a pé fazer entregas. É bom caminhar. O correio, a maioria dos correios aqui do Brasil, de São Paulo, é tudo a pé. Eles andam, não é verdade? Então, não tenho carro, porque a pessoa diz assim: não posso fazer nada disso, porque eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta. A perninha funciona, então vai de perninha.
né? E se oferece no mercado de trabalho. Arranje o que fazer, em vez de ficar em casa brigando, reclamando, né? Tem gente que não aguenta ficar em casa, quer sair para a rua. Então, arranje um ofício, alguma coisa que possa ajudar aqueles que não podem sair, aqueles que precisam ficar em casa e que, se ele não tem, ele ou ela não tem essa condição de poder ficar em casa, vai arranjar uma área de trabalho. Tem muita coisa para fazer. Porque as pessoas ficam olhando para trás. Como é que foi? Não sei como será. O que foi não será de novo. Será um novo dia, um novo amanhecer, um novo olhar. Como você veja, cada dia não é diferente. Aqui em São Paulo é assim. Tem um dia quente, um dia frio, um dia nublado, um dia ensolarado. E a gente vive com isso. Por mais que... Diga. Antes tinha um automático tão grande que as pessoas não percebiam que cada dia era diferente. É isso aí. Agora a gente tem que ficar. O fato de estar vivendo em casa está fazendo com que a gente perceba isso, né? E assim, acho que essa é a grande oportunidade do momento. É isso mesmo. Olhar para você, conhecer com intimidade, né? Para quê? Para poder ser mais leve com a vida, mas não é leve de não posso chorar, pode ficar triste. O luto é importante. A gente não gostou muito da secretária da Cultura, né? Falando, tem que ser leve, a morte. Não, não, a morte é importante, rituais são importantes, luto é importante. Nos entristecemos, sim, que bom que entristecemos, que temos sentimentos. Vou ter saudades. E é uma saudade até antecipada à morte, né? Porque no dia que morreu, você estava com essa pessoa até há pouquinho por perto, né? Ou estava no hospital, mas enfim, estava viva. E a partir daí que começa a solidão daquele que foi, né? Mas eu digo às pessoas, quem morreu vive em você. As memórias boas que deixou, as inspirações de como ser no mundo, né? Você não perdeu nada, você não perde nada. Você conviveu. Hoje mesmo uma jovem, ela teve muita... Eles me consultam também, que nem eu fosse terapeuta, não sou, mas me consultam. Uma jovem me escreveu dizendo que ela tinha muita dificuldade para engravidar, fez aqueles tratamentos, enfim, conseguiu ter um bebê. O bebê nasceu com 6 meses. Já começou aí. Ficou 7 meses no hospital. Voltou para casa com um respirador. Viveu alguns meses, estava começando a ficar em pezinho, morreu. E ela lá desesperada que meu bebê morreu. Eu falei, minha filha, tem que ter outro. Se recupere o seu corpo, tente de novo. Esse aí já estava fadado, com 6 meses. Ninguém vive com 6 meses. E que sofrimento causou para esse bichinho? Não pense só em você. Esse serzinho, ele primeiro te deu a alegria da maternidade que você queria tanto. A gravidez que você sentiu, aquele serzinho em você, que bom. Então agradeça. E querer que ele vivesse sofrendo, com muita dificuldade, não. Abra as mãos, deixe que ele vá para a luz infinita. Agradeça ter tido essa experiência maravilhosa, saber que você vai poder ser mãe, se já gerou um, vai poder gerar outro depois. Então aguarda, espera e não fica chorando o leite derramado, né? Este foi, mas não é que vai ficar alegre, vai ficar triste, vai ter saudade, vai rezar por ele, mas vai agradecer. Agradecer as emoções que trouxe, inclusive a tristeza da separação e da morte. Porque nós humanos temos que sentir o que a gente sente, né? Tem gente que quer fingir. Eles acham que ser zen é isso, não sente nada. Eu sou zen. Eu falei, não, você não é zen, não, você está esquisito. Está desconectado, né? Quem não sente nada está desconectado. Então é natural. Eu aprendi com eu fico às vezes mudando de canal para ver os outros países. E outro dia dei com o prefeito, o governador de Nova York. Ele disse que aprendeu com a filha dele, que é médica, talvez seja psiquiatra, terapeuta, não sei, que dizia para ele que tem uma expressão antiga que chama cabin fever, a febre da cabine, que é o isolamento social que causa um certo desequilíbrio emocional. Então, as pessoas, em muito pouco tempo, oscilam por várias emoções diferentes. Alegria, tristeza, em pouco tempo, e percebem isso. E algumas chegam até a falar coisas desconexas. Está falando de um assunto, pula para outro, e ele disse assim, é natural, não precisa internar, não, a pessoa está passando
por uma dificuldade que é comum. Porque nos Estados Unidos, quando neva muito, eles ficam na cabine, né, que seria uma cabana, vamos dizer, né? Uma cabana, uma casa no meio da neve, que às vezes não dá para sair. A nevada é muito forte, não tem como sair de casa. E as pessoas dentro de casa começam a se desentender. E tem esses estados emocionais muito alterados, porque fica mais sensível. A gente fica com o nervo à flor da pele, que eu digo, né? Tá todo sensível. Outro dia, essa monja que mora comigo me contou um pouco da história da infância, que foi difícil. A mãezinha dela foi embora, deixou ela com o pai quando ela tinha 2 anos, e o irmão 6, mas foi embora com o namorado, né, que morreu. Foi para outro país, teve 7 outros filhos. Ela só conheceu a mãe quando tinha 30 anos de idade. E conforme ela me contava a história, os detalhes, era noite de Natal, e ela procurando mamãe, imagine, sabe? Até eu me despanquei em pranto, porque a história é triste. Não é uma história alegre, é triste. Você imagina uma menininha de 2 anos, que mamãe, a mãe foi embora, não quis nem saber. Deixou uma de 2 e um de 6 meses. É pesado, né? Então a gente sabe que tem coisas que são duras na vida, né? E a gente tem essa que chama empatia, né? Identifica com o outro. É um dos ensinamentos de Buda, sabia? Dizer que você tem que ter palavras amorosas. É o que vocês fazem, né? Palavras amorosas, é acolhida, né? Primeira coisa, acolhe a pessoa, não fica julgando, separando, né? E depois a capacidade da identificação. É um ser humano semelhante a mim. Não somos iguais, mas somos semelhantes. Reconheço a sua dor. E por isso o que eu posso fazer para facilitar a sua travessia, que a gente chama, né? Sair do lugar do sofrimento, do trauma e vai adiante. Isso aí é lá, é a tapeçaria da vida, né? Ficou um nozinho lá no passado no tapete, deixa o nozinho para lá, vai para adiante. Porque se não fosse aquela baguncinha, não estava aqui agora, né? Então, talvez esse seja um dos grandes aprendizados, né, Monja? Assim, essa conexão com o outro está tóxica, está tão hostil. E talvez por isso nós estejamos vivendo esse período que tenhamos que nos recolher para ressignificar os nossos afetos, não é? Isso mesmo. É um momento de ressignificação, de como somos, quem somos e como estamos nos relacionando entre seres humanos e com a natureza, né? Com todos os abusos que a gente faz. Tem uma antropóloga que ela nos diz que se é que o vírus veio do morceguinho, né? Não sabemos, mas que como quando passa de uma espécie para outra, que é muito difícil, né? Na nova espécie de ter controle anticorpos. Mas ela diz assim, nós não respeitamos a vida silvestre. Morcegos são animais muito, muito sensíveis. E eles não estão acostumados a ficar em jaula. E lá eles comiam o morcego, né? Fazia sopa, sei lá o quê. Então punha numa jaulinha um monte de morcego. Morcego tem aquela sensibilidade, né? Ele tem um outro tipo de sensibilidade. Imaginou todos juntos, assim, presos num lugar? Ela disse assim, provavelmente essa aflição, o desespero que deu neles, fez com que alguma coisa soltasse deles, que aquilo que para eles não é doença, faz parte do seu sistema, saiu, porque estava muito estressado. Então a gente tem que pensar um pouco, né? Me disseram que o maior buraco da camada de ozônio fechou. Não é bonito isso? As águas de Veneza, que cheirava mal, nossa, Veneza, né? Tem peixinho. Há séculos não tinha peixe. Então, tem coisas bonitas que aconteceram com essa paralisação da terra, né? Das empresas, das indústrias, de muito carro, muito avião, né? O ar ficou mais puro, os passarinhos estão mais alegres, o céu está mais claro. Então, tem coisas para a gente pensar como que vamos fazer depois. Eu não quero voltar. Eu não volto nunca, eu sempre vai para frente, né? Como que daqui para frente nós vamos nos comportar? Esse ressignificar que você falou é importante. Ressignificar nossa vida, nossa maneira de ser no mundo, de atuar, de nos relacionarmos com outros seres humanos e com a vida. Porque antigamente falava muito de antropocentrismo, né? Eu falo muito de biocentrismo. A vida é o centro da vida, não é o ser humano.
A ideia de que Deus criou o homem à sua semelhança e deu a terra para ele fazer bagunça, não deu, não. Não é assim, não. E também não acredito em castigo, né? Não, no budismo a gente fala de causas e condições, né? Então criamos causas e condições, mas não só nós. Nós não somos todo-poderosos. Nós somos um dos vetores de transformação da natureza, das doenças. Não? Porque senão você fala uma pessoa que está com câncer, uma vez eu falei isso para um paciente, ele ficou tão bravo. Monja, a senhora está dizendo que o câncer é minha culpa? Eu falei, ficou tão bravo. E sem querer eu estava quase que dizendo isso. Porque a gente fala, tudo que acontece conosco, nós somos corresponsáveis, mas não os únicos responsáveis, né? E se a gente não toma cuidado, você vai dizer, você está sofrendo, a culpa é sua. Não, peraí, você tem uma parcela de... Às vezes a parcela é grande, né? Mas você tem uma parcela de influência como está vivendo. E eu digo para as pessoas, façam de onde vocês estão o céu. Gostoso estar em casa, pense o que significa a casa. Onde você fica à vontade, você não precisa fingir que você é uma coisa diferente de quem você é, não é? É a grande intimidade da casa, onde você come, deita para o pé para cima, não tem ninguém julgando você, não é? Porque às vezes no mundo a gente quer ser mais bonitinho, quer se exibir, mas casa não, é aquele lugar da intimidade. E conhecer a gente na intimidade é o que liberta. Exatamente. A minha superiora no mosteiro dizia assim para mim, o que você faz quando ninguém está te vendo? Porque você está vendo. Isso é importante, não só como você se apresenta publicamente numa festa, numa reunião, numa palestra, mas quando ninguém está vendo você. Como que você se comporta? Porque você está vendo. Não é? E você tem que manter a dignidade para você. Não é só porque os outros acham, né? Porque aí você tem coerência, né? Coerência de ensinar, de transmitir. Que bom vê-los! Eu também, eu estava olhando as fotos nossas do ano passado, da saudade. Nos encontramos perto da praia, lá no Hotel Stella Maris, da última vez. Né? É verdade, é verdade. Tem todos os anos, né? Aquele menino Marcos Aquino, ele faz como é que chama? Festival de Yoga da Bahia. Verdade. E eu fui algumas vezes. Foi muito interessante, é muito bonito, né? Com aquela sala fica lotada de gente, nossa. E ele traz vários professores de São Paulo, às vezes da Índia, de outros lugares. Então é muito... O hotel é belíssimo, enorme, né? A praia gostosa. Tem que andar um pouquinho mais para o lado de lá, porque aqui tem umas pedras e tal, então eu fujo das pedras, mas tem lugar bom. Não dá para nadar muito, porque é bravo o mar, né? Não, é aberta. Tem que respeitar. Diga. Já vê também essa sede que as pessoas estão tendo de buscar yoga, zen, o zazen, que está tendo assim uma busca muito grande, ou seja, precisamos adentrar, né? Até é muito simbólico nesse momento, os templos estão fechados. Então a gente precisa se reconectar com o nosso templo. É isso mesmo. A prática do zen vem muito a esse convite, não é, para conhecer um pouco mais desse tempo, não é isso? É verdade. Tem aumentado muito o número de praticantes online, virtual. Porque não pode vir mesmo, né? E aí nós temos pessoas que são do mundo todo. Não é só do Brasil, né? Porque através das redes sociais e dos canais a gente se comunica com o mundo. Então houve uma expansão no número de praticantes. Nós lançamos um programa que chamava Semanas Zazen, gratuito. Teve 400 mil inscritos, mais de 400 mil. Nunca teve tanto. Então tem uma procura pelo yoga, pela meditação, pelo autoconhecimento. É importante, é um momento importante, porque se olhar para dentro, como você fala, para o nosso templo interior, ele está em nós. Não é o prédio, não é a edificação. A minha superiora falava isso para nós. O mosteiro está onde estão seus pés, onde está a sua vida. Você tem que se comportar em qualquer lugar como se estivesse dentro de um mosteiro. Mosteiro significa o quê? Vida comunitária e espiritual. Tempo para trabalhar, tempo para estudar,
tempo para meditar, tempo para orar. Aliás, hoje é um dia que eu acho que foi um membro do Vaticano, não foi o próprio Papa, que solicitou às pessoas todas do mundo que fizessem uma prece hoje para o bem da humanidade e para o fim da pandemia. Bom, eu rezo todos os dias. Eu já rezei às 8 horas da manhã, acho que hoje foi às 7h30. Todas as manhãs eu rezo, tem um altar, e nesse altar tem uma imagem muito bonita que chama-se Avalokitesvara, ou Kanon Bodhisattva, que é o símbolo da compaixão. E a compaixão é aquela que vê os lamentos do mundo, não é só que ouve, vê, e atende às necessidades verdadeiras. Essa capacidade de visão clara, né, de percepção. Visão nesse sentido, né, de compreensão, percepção clara da realidade. Né? E onde tem dor, sofrimento, que seja verdadeiro, alivia o que é essa dor e sofrimento. Então, todas as manhãs eu faço uma prece pedindo, né, que se encontrem os remédios. A vacina é para depois, né? Mas primeiro que conheçam o comportamento do vírus aqui no Brasil, quais seriam as drogas adequadas que não dão muitos efeitos colaterais, como é que a gente diminui de contaminados, o número de mortes, né? Enfim, é o que dá para fazer. Enquanto isso, eu pude fazer uma pequena doação para um hospital que estava precisando de uns equipamentos. Então, às vezes, tem alguns cursos online que a gente ganha um dinheirinho, né? Aí eu peguei e falei, não, uma parte vai, porque agora temos que cuidar dos médicos, né? Dos atendentes. E outra parte, a cesta básica, né? Tem um povo que está providenciando cestas básicas, a gente ajuda o que pode, né? Não sou uma milionária. Agora, o que eu achei bonito foi grandes empresas fazendo grandes doações. Que para eles deve ser pequenininha, deve ser esse meu troquinho, quer dizer, troquinho deve ser esse meu, mas para o mundo é bom, né? Mas e mesmo, bonito, diga. Né? Isso é bonito porque a gente vê assim, ao mesmo tempo que a gente toma sustos por coisas absurdas. Eu lembro muito de uma frase, eu acho que é do Gandhi, quando ele dizia assim, quando um homem se levanta, a humanidade levanta. Quando um homem cai, a humanidade cai, né? Então, assim, eu sempre fico pensando nisso, nesses homens que se levantam para que a humanidade levante junto. Então, a gente vê esses movimentos de pequenos fazendo. Né? Os grandes fazem, mas os pequenos. Isso. E se assusta também com esses outros que fazem absurdos, que falam absurdos e que a gente até questiona se são humanos, né? Mas né? Porque não tem empatia, não tem compaixão, a gente começa a achar que não é humano, né? Mas aí entra o aprendizado também, né? Eu acho que o separar das coisas, a gente poder também ver qual é o cão que eu estou alimentando mais, se é o bem, se é o mal. Né? Então, assim, acho que esse é um momento muito rico para a gente. É verdade. Vendo isso, né? É um momento de crescimento e de expansão da consciência. Por isso é muito importante. Então, em vez das pessoas reclamarem, acharem ruim, achar que estão presos em casa, não estão, não. É um momento de acordar, de despertar e de perceber a imensidão que pode ser de possibilidades que nós temos e fazer as escolhas. Diga. Está na hora, está me chamando. Muito bom ver vocês, uma alegria. Nós tivemos mais de 2.000 pessoas, né? Que andaram saindo, foi bem bonito. O poder que vocês têm, Iris e Cláudio, não é isso? Tem Cláudio ao quadrado aqui, ó. Então, continue numa boa pandemia, no isolamento social. Eu digo boa aqui, diminua as mortes, diminua o número de pessoas infectadas e que, aos poucos e muito aos poucos, e com muita atenção e cuidado, as pessoas vão voltando para as ruas. Mas desde que estejam muito bem protegidas, com máscaras, com luvas, e às vezes precisa até de óculos, que não tem aquela coisinha, põe óculos que pode pegar pela conjuntiva, não pôr a mão no rosto, é um treinamento bom de o que eu estou fazendo com as minhas mãos, né? Então, a gente usar isso como um treinamento de autocontrole e de autoconhecimento, para ser mais pleno nesse mundo, né? Mais feliz, ter contentamento com a existência. E às vezes a gente acordar e falar, nossa, que bom, não morri essa noite. Que bom que eu posso andar sozinho, que eu posso sentir o gosto do ar entrando no meu corpo, o gosto da água, eu posso ir até o filtro pegar uma água, né?
Tem gente que não tem nem água, não tem água filtrada. E ficou muito sensível para todos nós as diferenças sociais, a pobreza, gente que não tem saneamento básico, não tem água, não tem esgoto, mora no meio do lixo. Então, é uma coisa que viu, nos sensibilizou bastante para exigirmos, não só agora, mas depois, que todos tenham saneamento básico, que não falte água encanada, nem falte esgoto na casa de ninguém, que ninguém, não tem criança brincando no lixo, né? Eu acho que está na hora de nós, como humanidade, como um grande grupo social, nos manifestarmos e exigirmos aquilo que administradores públicos deviam fazer, né? Talvez, quem saiba, isto seja alguma coisa para a gente projetar ali adiante. Sermos novos no mundo, não esperar um novo mundo. Isto, nós temos que ser, isso mesmo. Prazer estar com vocês. Felicidade. Que todos se beneficiem. Obrigada, boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Eu partilhei com umas pessoas aqui. Depois eu mando um link para a senhora. Por favor, mande sim. Bom ver vocês. Bonitos, alegres, felizes e saudáveis. Continuem assim. Quem faz o bem fica bem, não é verdade? Verdade, com certeza. Continuem cuidando. Tchau, tchau. 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 Liberar aqui. Obrigado, gente. Liberar, não, vamos conversar. A gente tem um tempinho ainda, né? Vamos. Muito obrigado pela companhia aí de vocês. Ainda, gente. Um pouquinho, né? A gente agradece a companhia de vocês. Gostaram, gente? Agora eu liberei aqui o podem falar, os comentários. Bom conversar com a monja, né? Eu lembro a primeira vez que eu estive com a monja, a gente fica meia hora hipnotizado, depois a gente volta ao normal, né? E a gente volta para a terra e começa a conversar. Mas, assim, estar conversando pessoalmente com ela tem algo muito forte, assim, porque ela olha nos nossos olhos de uma maneira que você se sente totalmente invadido, mas não é invadido no sentido ruim, né? É invadido no sentido profundo mesmo. Assim. Ela faz uma leitura da alma, é algo assim, sem palavras. Realmente é muito, muito bom, foi muito rico aquele encontro nosso. Né? É porque ela está presente. O que ela traz, o que ela nos diz, não é só ensino teórico. É alguém que vive ali o momento presente, né? E ela presta atenção nos nossos olhos, no que está ocorrendo no momento, nas nossas palavras. Então, ela emana uma energia, né? E, ao mesmo tempo, é um convite para todos nós, né? Nesse momento, para nos recolhermos, mas não só aguardando as coisas voltarem, mas, especialmente nesse momento, nos transformarmos. Acho que esse é um grande convite, um convite de transformação, um convite de mudança, né? Um convite para revermos tudo que temos feito. Né? Tem um trecho interessante num dos livros da monja, Zen para distraídos. Está ao contrário, né, para vocês, mas é Zen para distraídos. Zen para distraídos. Né? E a monja traz algo muito importante. Ela assim, o que precisamos desaprender? Né? E eu quero lançar para vocês essa pergunta. Assim, o que vocês precisam desaprender? Porque muitas vezes ficamos ocupados, espera aí, eu tenho que aprender novas coisas. Ok, isso é importante, mas tenho desaprender algo que está arraigado na nossa personalidade e que a gente precisa abrir mão. E isso volta um pouco para a questão do desapego. Desapego não é só de coisas, muitas vezes, principalmente, são de padrões que estão arraigados na nossa personalidade. Tem gente de Belém. Pois é, e esse momento, né, que é tão rico e, claro, né, como ela falou, a questão mesmo de estar centrado, né, de você estar presente. Eu acho que esse é um teste para a gente. Eu vou fazer o teste que ela propôs de ficar 10 minutos sem fazer nada. Vou tentar. Sem pensar é a parte mais difícil, né? Mas eu acho que é a presença, né? A gente, às vezes, escapa, né, não se dá conta, né, de estar presente, né? E isso termina fazendo com que seja tão árduo, às vezes, esse processo, né? Sair do automático, exatamente. Acho que isso é importante mesmo. Assim, a gente não se dá conta e vai vivendo
num processo automático, numa correria. Tem gente do Piauí também, gente. Santa Catarina, coisa boa. E a Ana Angélica trouxe uma coisa importante, assim, o desaprender a reclamar. Sim. Porque quando reclamamos, nós tiramos a responsabilidade de nós. E quando a gente assume a responsabilidade, nos libertamos. Né? Claro que tem coisas no mundo com as quais nos indignamos e precisamos nos indignar. Acredito que quem não está indignado nesse momento, com tudo que está acontecendo na humanidade, está com algum problema. Então, assim, é necessário se indignar, mas uma indignação positiva, transformadora, atuante. E assim, o pessoal está colocando muito interessante mesmo, né? A gente precisa desenvolver a arte de aprender, né? De ser o aprendiz, mas também de desaprender tantas crenças e coisas que já não servem mais para essa nova postura que a gente precisa ter. Né? Então, assim, realmente, quando a gente se dá conta que nós estamos num convite extremamente importante nesse momento, né? E desapegar, e a gente fala de desapego, não é só desapego das coisas materiais, né? Mas é desapego, inclusive, na forma de pensar. Então, se a gente é apegado a problemas, apegado a queixa, né? Então, se realmente conseguir perceber nesse momento que a gente pode viver com muito menos do que a gente sempre achou, né? A gente pode viver com muito menos, em termos de material mesmo, né? E que o que a gente precisa de fato, às vezes a gente não encontra em casa. Né? Então, assim, quantas situações nesse momento? Eu acho que é sempre uma pergunta que as pessoas têm feito muito a mim, assim, o que será depois da pandemia? Né? E eu sempre digo, a gente não sabe ainda porque estamos vivendo a pandemia. Então, vamos pensar assim, o que está sendo da pandemia? Né? Eu, indivíduo, vivendo esse momento. Né? E quem serei eu depois? Né? Então, assim, para quem está passando por situação difícil, como a Maíra coloca aqui, né? Claro, nos sensibilizarmos, se é um luto, vivenciar esse luto, respeitar esse momento de dor, mas saber que a vida não termina. Né? A vida vivemos de ciclos, passamos por ciclos, passamos pela dor, mas que a gente não se identifique com a dor. Acho que esse é o momento, assim, de não nos identificarmos com a dor. Escutarmos o que ela tem a nos trazer, aprendermos a lição dessa dor, olhar ao lado, porque existe muita dor ao nosso lado também, e quem sabe assim, caminhando consciente, a gente consiga transformar isso. A partir da nossa transformação, a gente vai conseguir fazer isso. E até lembrando de novo do Gandhi, de um momento em que ele vai conhecer a rainha na Inglaterra, e aí contam que ele chega no aeroporto e ele vê uma joia, né, muito grande, e a rainha tinha dito aos seguranças que tudo que ele quisesse ele poderia pedir e era para atender. Então diz que o segurança chega, ele está olhando para a vitrine, vendo aquela joia linda, e aí ele sorri e o segurança pergunta se ele quer, porque aí ele pode comprar. E ele dizendo, eu vi agora alguém falou assim, preciso de pouco para ser feliz, né? E o Gandhi diz exatamente isso, né? Estou feliz por não precisar dessas coisas para ser feliz. Né? Então, e fica a pergunta para a gente, né? Eu acredito que assim, para que cada um faça reflexão. O que você precisa para ter uma vida digna? Porque muitas vezes corremos atrás de tantas coisas e agora que não podemos nos esconder atrás dessas coisas das quais buscamos, o que fica? É muito interessante quando a monja trouxe aquela questão, né, do viver sem máscara. Sim. Por trás da máscara, aquela pergunta que ela colocou do monge, né? Quando você está sozinho, não tem ninguém vendo. Quem você é, né? Quem você é? Então traz muito disso, de se sentir bem consigo. Se sentir bem consigo, isso melhora profundamente a qualidade das nossas relações. Né? Isso é muito, muito intenso. Então, é o chamamento do momento para nos convivermos melhor conosco. Acho que perceber isso, né? Nós caminhamos durante um tempo longo até, né? E aí é muito particular, e sem contato, né? Realmente sem um contato com quem somos, né? Então, assim, a gente vai construindo uma vida, construindo, né, um saber. Tudo isso é muito válido, claro. Mas esse momento
eu vejo esse momento como se ele estivesse antecipando o futuro. Então, assim, tudo que a gente já sabia que precisava fazer, né? Então, assim, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala que precisa chegar, né, se conhecer, se perguntar, isso a gente fala, né? Que a gente precisa ver a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a natureza. E aí o vírus chega de repente, não deu tempo mesmo, né? Não deu tempo da gente nem se preparar para trabalhar em casa. E ele chega e diz assim, olha, o futuro chegou e agora vocês precisam fazer o que disseram que iam fazer há muito tempo e não fizeram, né? Então eu sempre fico pensando, né? É o que passa. Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez e eu comecei a palestra perguntando assim: se tudo que você acredita, se tudo que você ama deixasse de existir, o que te sustentaria? Né? Então, vamos sim, Alba, para Recife. Nós fomos ano passado, né? Eu fui ano passado em Recife. Né? Então, assim, o que te sustentaria? Eu acho que esse é um momento importante, né? Assim, que a maioria de nós, né, não tenhamos passado pela dor de ter, né, de entes queridos nossos terem morrido, mas o que é que nos sustenta de fato? Porque assim, às vezes a nossa relação com tudo estava extremamente superficial mesmo, né? Nos relacionamentos com filho, com companheiro, com companheira, com a religião que abraçamos, com tudo, estava tudo muito superficial. Então, essa é a hora realmente de se fazer aquele momento de parar, de fazer nada, né? Mas não fazer nada extremamente construtivo, né? Dizer assim, olha, isso realmente não é o mais importante, isso não me dá sustentação, isso não me segura. E aí a gente encontrar essa construção interna, né? Nós rompemos com coisas muito importantes, rompemos com o sagrado, né? Então, se a gente não consegue ver no outro o sagrado, então, assim, o outro que é parte da criação divina, eu não consigo ver o outro dessa forma. Então, como é que a gente estava se relacionando no mundo acreditando, né, que era uma forma saudável de se relacionar, quando a gente simplesmente nem parava para pensar, como a monja trouxe, né, que assim tinham pessoas sem o mínimo de estrutura para se viver. Como é que a gente podia estar adaptado a isso, né? Como é que podia achar que isso era realmente saudável, né? Krishnamurti, né? Que ele traz isso, não? Quando um indivíduo está adaptado a uma sociedade doente, não é a sociedade que está doente, esse indivíduo está doente também, né? Isso, é muito fácil ver coisas para mudar no mundo. Mas, a nossa atitude tem que ser diferente, porque eu posso mudar em mim e a partir dessa mudança de atitude, auxiliar nessa mudança do mundo. E cada um pode fazer alguma coisa. Seja uma pessoa que você comece a mandar uma mensagem, comece a escutar melhor, e comece a impulsionar e levar, de alguma forma, a se unir em um novo contexto, programando e transformando, é algo que nós fazemos pela humanidade. Então, assim, temos sim o poder de mudar o mundo, né, a partir da nossa vontade, a partir da nossa transformação. Né? Agradecer a todos vocês aí pelo carinho, né? Sim. Vamos sim para Maceió. Olha, nós temos uma história com Maceió linda, porque nós passamos a nossa lua de mel em Maceió. Então, Maceió é sempre bom de ir, né? Gente, obrigada. Espero encontrá-los e encontrá-las outras vezes, né? Próxima terça tem live, eu tenho feito live toda terça-feira. E aí eu já fico até procurando, porque eu já estou achando que vocês são todos da família, já sei assim por nome, já vou conhecendo, né? Então espero que a gente se encontre para conversar, para trocar ideia. Oi, Luciane. Eu vi que Mai, ela colocou aí que está sofrendo, está passando por um luto, né, Mai? Assim, olha, eu sei que é difícil, eu não sei o que foi que aconteceu. Oi, Thales. Mas, querida, olha, se fortaleça, acredite que tudo tem um propósito, né? É o máximo que a gente pode fazer nessa hora. E busque ajuda, né? Hoje, assim, tem muitos profissionais. Oi, Tito! Né? Muitos profissionais oferecendo apoio terapêutico, né? Então, assim, né? Nós terapeutas temos feito esse tipo de atendimento e nesses momentos temos que buscar ajuda para lidar com as emoções que nós não compreendemos. Então, assim, é natural que certas coisas, certas questões, certos desafios sejam muito difíceis para vivermos sozinhos. Então, buscar ajuda, buscar um apoio, né? E transformar esse momento, honrar. Se foi alguém querido, faça, às vezes até fazer um ritual para essa pessoa, no sentido de, poxa,
que bom que eu pude conviver com você durante algum tempo Agradecer. e que deixou marcas profundas do sentimento. Há pouco tempo, o Carlinhos Brown fez uma live e ele fez uma prece na live. E me chamou muito a atenção, porque a prece dele começou justamente dizendo isso, né? Agradecendo as pessoas pelo tempo que elas estiveram aqui, por tudo de bom que elas fizeram aqui e por todo o ensinamento que elas deixaram. Então, acho que aí esse é um ponto do crescimento da gente, né? Deixar partir, porque quem ama liberta, né? E a gente precisa, por mais difícil que seja, deixar partir, mas fazer com que a vida dessa pessoa faça sentido e seja dignificada na nossa continuidade, né? Naquilo que a gente vai fazer a partir do que essa pessoa deixou para a gente. Né? Claro, e pensar também, é isso, a vida prossegue. Oi, Mahara. Então, quantas vezes essa pessoa também se libertou de um sofrimento muito maior, né, que poderia viver. Então, claro, nunca é fácil, mas é sempre possível ressignificar e pensar assim, como essa pessoa gostaria que eu seguisse minha vida? Né? E provavelmente, se é uma pessoa com ligações de afeto, vai desejar que você prossiga a sua vida muito bem. Pois é, Maia. Então, assim, olha, até pensando nisso, né? Assim, vamos focar, não é que a gente vai negar, mas vamos focar na parte positiva do que está acontecendo, né? Então, assim, é muito doloroso o que a gente está vivendo. Talvez para a gente, o nosso país ainda esteja um pouco mais difícil. A gente está tendo que enfrentar outras questões também. Mas vamos pensar na nossa parte. O Dalai Lama, há pouco tempo, ele colocou assim, esse não é o momento da oração. Eu penso que ele diz isso da oração sem ação. Este é o momento de tomar a responsabilidade que nos cabe e fazer a diferença. E é como a própria monja acabou de falar para a gente, né? Que tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente está vivendo agora, toda essa dor e sofrimento, que a gente transforme isso em ação em benefício dessas pessoas, né? Então, todos nós somos capazes de fazer muito, né, por todas essas pessoas que precisam, seja a partir de uma palavra amiga, de uma oração à noite que a gente faça, né? Mas também de colocar a mão na massa quando necessário. Então, assim, muitas vezes é a melhor forma de honrar todas essas pessoas que já passaram pela nossa história. Se a gente parar e pensar, os índios que já morreram nesse país, os negros, né, os nossos ancestrais que já passaram por muita dor. Então, a melhor forma de honrá-los é realmente dar sentido, né, à vida, a nossa e a história deles. Tá, Pois gente? gente. Obrigada. Nossa, gratidão pela Antes presença. que esse negócio não educado derrube a gente. Isso, né? a live vai ficar salva. Boa noite. A gente vai gerar um link, deve colocar no YouTube. Está no perfil da Iris, no meu também. Tem lá na bio, Oi, né? Bosco. Isso, Bosco. Serenidade, né? Está envolvido com si, Oi, nesse Rita. estado sereno. Então, vai estar no nosso link, no perfil da Iris. Né? Acessa lá. Logo que a gente consiga baixar, a gente vai deixar essa live salva para vocês compartilharem também, porque a monja sempre vale a pena ser escutada, reescutada, para a gente aprender, meditar, refletir e principalmente se transformar. Isso é que é importante. Tia Magali, um beijo. Obrigada, gente. Beijo para Fiquem todos com Deus, vocês. se cuidem, tá? E se possível, fiquem em casa. Fiquem em casa. Até terça, tá? Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.